Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente linda? A paz de Deus a todos. Eu estou iniciando mais um vídeo aqui para este canal, gente. Como vocês viram no título, hoje eu venho aqui compartilhar com vocês, né? Uma experiência que eu tive com Deus. Foi algo assim, sobrenatural. E eu vim aqui compartilhar com vocês, tá? Espero muito que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para vocês não perder mais nenhum vídeo que eu postar aqui neste canal. Eu vou encostar o carro aqui para mim contar isso para vocês, porque foi algo assim extraordinário que eu vivi da parte de Deus e eu preciso compartilhar isso com vocês, tá? Então, só vou encostar o carro aqui e já vou começar a falar para vocês tudo que aconteceu e essa experiência maravilhosa e abençoada que eu tive com Deus. Bom, amores, já encostei o carro aqui e eu vou começar a contar para vocês até o dia da experiência, tudo que aconteceu. Como vocês sabem, eu postei até aqui no canal, né, que nós fomos roubados na oficina. Muitas coisas aconteceram, né? É muito ruim quando uma ferramenta da gente é furtada, porque a gente precisa repor de novo, a gente precisa investir de novo, né? Eu dou graças a Deus que o Senhor abençoou para a gente comprar de novo as nossas ferramentas, né? Não foi fácil, mas nós tivemos também aí um segundo furto, onde levaram novamente as nossas mesmas ferramentas que a gente já tinha comprado, tava tudo nova, na nota ainda, sabe? Tudo fresquinha, levaram novamente e a gente meio que se vê sem chão, sem forças para continuar, para lutar, para caminhar. A gente fica meio desanimado com tudo, né? Mas em meio a tudo isso, a gente pode ver o agir de Deus sobre as nossas vidas e o cuidado de Deus para conosco, né? Eu vivi coisas assim extraordinárias, né? E como eu sempre falo, diante de uma dificuldade é o momento que Deus mais vai falar com a gente, é onde Deus mais vai aparecer nas nossas vidas. Porque quando tudo tá bem, gente, tudo tá bem. Então, a gente não tem o que contar, não tem o que falar, né, dos milagres, das coisas que Deus faz, né? E é muito ruim quando você é prejudicado, quando você é roubado, quando você é caluniado, defamado. É muito ruim, porque você fica numa situação que você fica meio que impotente diante de tantas coisas, sabe? Tem coisas que nós, como cristãos, não podemos resolver com a força do nosso braço, né? A gente tem que orar, pedir para Deus direção, para que Deus ele haja no nosso favor, né? Não é fácil, gente, sabe? Mas com tudo isso, mesmo eu passando todas essas dificuldades, eu pude ver a glória de Deus se manifestar na minha casa, né? Eu estava bem desanimada, né? Porque eu tinha recebido várias profecias, né? De bênçãos materiais. E eu sempre falo com Deus que o que mais importa para mim são as coisas celestiais, são as coisas do céu. Que eu sempre tô mais preocupada com o que vem do alto para minha vida espiritual mesmo, particularmente falando, sabe, gente? Porque eu acredito na palavra de Deus, sabe? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu só quero que o Senhor acrescenta na minha vida o que for para ser meu e que não me tire da presença dele. É só isso que eu falo para Deus. A minha sinceridade do meu coração, sabe? Eu falo com Deus assim, sabe? Senhor, só acrescenta na minha vida o que não for me afastar de ti. Né? Então o Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele tem as suas maneiras de trabalhar sobre as nossas vidas, né? E eu estava bem triste porque eu falei com o meu esposo, eu tava saindo de um culto e eu falei pro meu esposo, né? Eu falei, poxa, amor, Deus, ele usou os profetas para falar que Deus ia entregar isso, ia entregar aquilo, e eu tô falando de coisas materiais, tá, gente? E só que nesse tempo
eu saí do culto, eu fui pro culto. Nós somos seres humanos, tá, gente? Então, não me julguem se eu estiver falando algo que para você esteja errada, mas é porque a gente é ser humano. E eu me senti assim, durante uma semana, desacreditada totalmente, porque tudo que tinham falado era o contrário do que eu estava vivendo naquele momento, sabe? E eu estava questionando Deus. A gente não deve questionar Deus, a gente deve aceitar a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas é muito difícil quando tudo vai mal e você tem que ficar ali, permanecer firme, né? Principalmente nós, como líderes, precisamos manter a nossa postura, né? Para que as pessoas olhem para nós e não desanimem também, né? Mas eu passei por dias muito difíceis, dias nublados, dias de grandes turbulências dentro de mim, sabe? E eu me questionando e falei pro meu esposo, eu falei, Deus não me avisou que a gente ia passar uma grande tempestade, uma grande dificuldade, né? Embora a gente sabe que a vida do ser humano é essa, a gente passa por dificuldade para alcançar uma vitória. Então não há vitória se a gente não passar por uma dificuldade. E eu sabia que a qualquer momento as coisas poderiam mudar, né? As coisas poderiam... E muitas das vezes o Senhor, ele faz as coisas acontecer nas nossas vidas para nos trazer mais para perto dele, né? Ele sabe de todas as coisas, né? E nesse momento, eu questionando com meu esposo dentro do carro, não, sabe, eu não vou mais ficar acreditando nesses profetas, porque só vieram falar isso, coisas que elevaram meu ego, que me levou pra cima, assim, sabe, me deixou satisfeita, confortável, mas não me avisou, né, que eu ia passar por uma grande tribulação, por uma grande tempestade, né, por grandes ventanias, mas que o Senhor estaria ali comigo. Deus não me avisou, amor. E eu vim questionando dentro do carro com meu esposo, sabe? Deus não me avisou, Deus não falou comigo. Porque Deus não falou comigo, amor. Deus não falou comigo, nem na palavra. Deus não falou comigo nesse sentido. Deus não me preparou para isso, sabe? E a gente é como uma mãe que nunca tá preparada para perder um filho, seja ela para as drogas, seja ela para morte. A gente nunca tá preparado para isso, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, Deus não me preparou, Deus não falou comigo. Eu fiquei, sabe, assim, dentro de mim, do meu coração. Eu fiquei me questionando, falei, Senhor, o Senhor sempre fala comigo, o Senhor sempre me avisa, o Senhor sempre me alerta, o Senhor não falou comigo, o Senhor ficou em silêncio comigo. E eu fui para casa, tinha acabado um culto, eu fui embora chorando dentro do carro. E se eu chorar aqui também é porque o testemunho foi muito... Esse testemunho é muito lindo, assim, pra mim, sabe? Porque foi algo que eu vivi mesmo, né? E eu cheguei em casa, todos os dias, eu entro pra dentro do quarto das meninas e ponho elas pra dormir. E de costume eu faço a oração pra elas dormir. E nesse dia, eu coloquei elas pra dormir na parte de cima da beliche e fui orar ao Senhor. Falei pra elas, fechem os olhos. Aí elas fecharam os olhos e eu comecei a orar. Né? Eu lembro que eu comecei a apresentar a vida delas, comecei a apresentar a vida dos meus filhos, do meu esposo, a saúde do meu esposo. E foi outra coisa que a gente passou também, que foi meu esposo doente durante 3 meses, gente. 3 meses o meu esposo enfermo, com muita dor na coluna, com muito problema de saúde, né? Tá fazendo uma bateria de exame ainda, porque ele não está 100%. Mas, como eu falei, vai ficar para um próximo vídeo para mim conversar com vocês sobre isso. Mas dentro de tudo que eu tô passando, também tinha a enfermidade do meu esposo. É tanto que eu não consegui gravar vídeos aqui para vocês, porque eu sempre falei para vocês que eu sempre queria vir aqui gravar para vocês quando tivesse tudo bem,
quando tivesse tudo dando certo, quando eu já tivesse, né, para contar uma vitória, vocês iam saber. E como vocês estavam acostumados, eu gravava todos os dias a minha rotina. Os meus vídeos caíram bastante devido a isso, porque eu não tenho postado mais, né? Mas eu não me cobro mais por isso, porque é um momento bem delicado, complicado que eu tô passando, né, em relação a tudo, né, a saúde do meu esposo, ao nosso trabalho. Então, às vezes é um momento de reflexão mesmo para as nossas vidas e de aprendizado. É isso que eu tenho aprendido. Mas enfim, eu estou lá orando ao Senhor, comecei a apresentar a vida, né, das meninas, a minha casa, a minha família, os meus filhos, o meu esposo, o meu trabalho, a minha saúde, enfim, orando ao Senhor. E eu fiquei com as duas mãos seguradas na parte de cima da beliche das meninas. Fechei os meus olhos. E quando eu continuava orando, quando eu abri o olho, eu já não estava mais ali no quarto das crianças. Eu acredito que eu fui arrebatada em oração. Eu nunca tinha ouvido falar de arrebatamento em oração. Isso é para quem é crente, tá, gente? Para quem crê, para quem acredita em arrebatamento, porque eu nunca tinha vivido essa experiência, né? Eu tenho 8 anos de crente, de serva, de evangélica, de cristã, e eu nunca tinha vivido isso. E eu fui arrebatada em oração, aonde o Senhor, Ele me levou para um alto do oceano. Eu via o oceano e eu estava em um lugar alto, com os meus pés em alguma coisa que era tipo um chapéu assim, mas ele era assim, tipo um chapéu assim. Um pé meu ficava aqui e o outro pé meu ficava aqui. E o Senhor, Ele segurava nas minhas mãos. Eu não via nada resplandecer, nada. Eu só sentia a mão muito, muito confortável, muito. Era algo extraordinário. Foi uma experiência que eu vivi extraordinária. Eu senti a mão dele e eu ainda ali, ele segurando nas minhas mãos, e eu olhava para o oceano, aquele mar azul, azul, azul escuro mesmo. Tava de noite, o céu tava baixo e o céu, a cor do céu era como se fosse o oceano. A mesma cor, baixo, algumas nuvens claras, e eu ali, e o Senhor, Ele me equilibrando. Esta é a palavra. O Senhor, Ele me equilibrava. Eu com um pé aqui, o outro pé aqui, e o Senhor, Ele me equilibrava. Então a onda fazia assim, era bem calminha, uma maré muito tranquila. As ondas balançavam bem tranquilamente e eu permanecia ali, sabe? E eu não tinha medo. O incrível era que eu não tinha medo. E eu sou uma pessoa extremamente medrosa pro lado de água. Então, para quem me conhece, sabe disso. Eu ando de jet ski, eu ando de lancha, eu ando de barco, eu ando de tudo, gente. Eu gosto. Mas eu sou muito medrosa pra água, né? Eu gosto de estar sempre com o colete, eu não fico abusando, gente. Eu tenho um pouco de cisma de água. Mas enfim. E eu ali, o Senhor segurando nas minhas mãos, e Ele falava no meu coração. Eu querendo falar, e só que ao contrário do que eu queria falar, o Senhor falava comigo. E através da minha vida, o meu esposo que estava no quarto ouvia eu falando o que o Senhor estava falando comigo. O Senhor, Ele me visitou. Deus me visitou dentro do meu quarto. Deus visitou a minha vida dentro do quarto das crianças. Nem era no meu quarto, era no quarto das crianças. Deus me visitou lá. E Ele falava comigo coisas lindas, e também Ele falava que eu podia passar por muitas coisas. Eu podia passar por mais tribulação. Eu podia passar por mais tempestade, mas Ele passaria comigo. Ele passaria comigo. Que era para mim aprender a confiar nele. Eu queria falar
continuar a oração, mas não era eu, era o Senhor falando comigo. Meu esposo, que estava no quarto do lado, ouvindo tudo, ele falou: amor, quando eu saí de lá, ele falou: amor, Deus te visitou e Deus falou contigo, que nós ainda vamos passar por várias tribulações, mas ele passará conosco. E eu falei: meu Deus, eu saí de lá de dentro do quarto, gente, foi algo assim que não dá pra explicar. Eu fui visitada dentro do quarto das crianças. É inexplicável. Quando você tem uma experiência dessa com Deus, você não quer voltar. Você não quer voltar. E eu lembro que no meu íntimo, lá no meu subconsciente, eu sabia que eu estava no quarto das meninas orando e que eu estava com a mão na beliche. Incrível isso, gente, porque o meu subconsciente sabia que eu estava lá. Sabia. Mas quando eu abri assim o meu olho, eu não estava lá. Eu já estava lá no mar, lá no oceano. E aquelas mãos, que eu não sei, gente, eu não via também as mãos, sabe? Eu não via, mas era confortante, me segurava e me equilibrava assim, e as ondas do mar me segurando. E quando eu terminei a oração, quando o Senhor terminou de falar comigo, tudo que ele queria falar comigo, que eu abri o meu olho, eu falei: eu tenho que voltar. No meu pensamento, eu falava: eu tenho que voltar, porque eu não queria voltar, tava muito gostoso ficar lá, sabe? E eu voltei. E quando eu voltei, eu só chorava. Chorava, porque foi uma experiência que eu nunca tinha vivido. Eu tenho 8 anos. Eu via pessoas contando testemunho que foi arrebatada, que Deus falou, que Deus levou para tal lugar. Ou muitas das vezes uma pessoa que quase morreu e viu o céu, que viu... E eu falei assim: nossa, mas eu sempre falava assim com Deus: Deus, eu queria tanto viver uma experiência maravilhosa, assim, sabe? Mas eu tinha medo também de falar isso, porque eu tinha medo do que viria. Porque normalmente quando você fala que você quer viver uma experiência, você talvez pode passar por uma situação muito difícil, né? E não era isso que eu queria. Eu queria viver algo sobrenatural de Deus ali, mas pra mim, sabe, regozijar assim com as pessoas e falar: Deus me visitou. Porque Deus me visitou naquela noite. E eu ali, sabe, eu terminei de orar, eu acabei de sair do quarto pisando assim nas nuvens. Eu demorei mais ou menos umas 2 horas para mim conseguir sentar na minha cama, para mim poder pegar no sono, para mim dormir. Porque era tão maravilhosa a glória de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o quarto das crianças. A glória que estava ali, que eu me sentia flutuando, sabe? E eu não conseguia, gente. Eu não, sabe, é inacreditável. Meu esposo chorou, meu esposo chorando, porque ele falou assim: amor, Deus te visitou, foi lindo o que Deus falou com você. Foi lindo porque não foi eu, foi Deus que falou comigo. Eu lembro que eu comecei a orar, eu lembro as falas, mas foi o próprio Deus falando comigo. E nisso, o meu esposo, ele falou pra mim assim: lembra que você falou no carro que Deus não tinha falado com você? Deus falou que ele me ama, Deus falou que ele cuida de mim, Deus falou comigo que ele passaria comigo todas as dificuldades. Deus falou comigo que ele me prepararia e que ele estaria comigo, e que por muitas das vezes ele me poupa. Ele me poupa, mas para mim saber que ele é Deus. Ele é Deus, ele passa comigo nas dificuldades, nas provas, né? E nessa experiência que eu tive com Deus, que ele falava comigo que tudo que eu passasse, ele passaria comigo, eu só louvei o nome dele. Eu só agradeci a ele pelas lutas, eu só agradeci a ele pelas provas, eu só agradeci a ele pelas perdas. Eu só agradeci a ele porque ele tem me guardado e tem me sustentado até aqui. Eu só agradeci a Deus porque, de verdade, tudo que eu passei, tudo que eu estou passando, é só Deus mesmo para passar com a gente, para suportar, para fazer a gente suportar.
tudo que a gente tem suportado. Porque nessas horas nada nem ninguém entende e supre o que a gente tá sentindo aqui dentro do nosso coração, sabe? Então, eu quis compartilhar isso aqui com vocês porque hoje eu tô feliz, eu tô alegre de saber que, independente de tudo que eu passei e de tudo que eu vou passar, eu sou fiel a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque é muito fácil a gente adorar a Deus quando Ele tá fazendo. É muito fácil a gente adorar a Deus quando tudo vai bem. Mas eu quero ver ter um adorador quando as coisas começam a sair dos seus trilhos e você precisa dele mais que tudo na vida, mais que tudo. E você tá ali firme, fazendo a obra, você tá firme pregando o evangelho, falando de Deus, evangelizando na rua, evangelizando no comércio, evangelizando na igreja, evangelizando no açougue, evangelizando na padaria, na farmácia. E o Senhor, Ele me chamou de adoradora. De adoradora. Então, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, eu vou continuar adorando a Ele. A gente nunca pode dizer que não vai passar momentos difíceis, que não vai passar lutas, que não vai passar provas. A gente nunca pode dizer que a gente está livre disso, porque a gente não tá, né? O nosso telhado, ele é de vidro e ele pode se quebrar a qualquer momento. Mas a gente tem que ter convicção, certeza que Deus passará conosco em todos os momentos das nossas vidas. Deus passará conosco. E eu tive, depois dessa experiência, eu tive plena convicção que independente de qualquer coisa, Ele está segurando na minha mão e Ele vai passar comigo durante tudo e toda a situação que eu passar. Então, confia você também. Eu não sei a sua situação, eu não sei o que você tem passado, mas confia que Ele é fiel para fazer infinitamente mais por mim e por você, tá? Eu queria deixar registrado aqui esse testemunho, esse algo sobrenatural que aconteceu na minha vida, e queria deixar registrado porque eu tenho certeza que esse vídeo pode alcançar muitas pessoas que estão desacreditadas. Pessoas que querem ouvir um face a face, um tete a tete com Deus. Querem viver algo novo. Eu creio que o Senhor, Ele pode fazer você viver algo novo da parte de Deus. Depois disso, tudo, para resumir, nós passamos pelo segundo furto e eu estava tão tranquila, gente. Eu estava tão em paz, tão tranquila, tão serena, confiante que tudo ia dar certo, que nós recuperamos as nossas ferramentas. Nós recuperamos as nossas ferramentas da segunda vez. Mas isso foi porque a gente estava em paz. A gente orou, a gente pediu oração na igreja, a gente clamou, e Deus ouviu as nossas orações. E isso foi demais, né? Eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Ficou um vídeo longo? Ficou, gente, mas vale a pena ouvir e assistir todo, porque Deus, Ele é fiel, Ele é tremendo. Tá bom? Um beijo a todos vocês. Deus abençoe, a paz de Deus a todos. E não esquece de avaliar o vídeo se você gostou desse vídeo e deixar o seu comentário aqui. Tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!